Este é o MBA Talks e nós estamos aqui hoje com o Eduardo Porciúncula para conversar um pouco sobre a unidade de negócio da Votorantim Cimentos, a Verdera, e falar um pouco sobre gestão de resíduos, um tema que eu gosto bastante, sobre descarbonização, ESG. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo, e vamos lá, vamos bater papo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema, né, é um tema, acho muito importante, né, para o Brasil, a questão de sustentabilidade. E a Verdera é uma das unidades, né, da Votorantim Cimentos que veio justamente para tratar essa temática. Acho que a gente tem um excelente papo aqui, muitos assuntos para dialogar. Sim, tem bastante coisa a falar e é interessante, né? Às vezes a gente pensa na sustentabilidade de uma forma menos tangível e aí é super legal a gente conversar com uma empresa tão estruturada quanto a Votorantim, a unidade de negócio que é a Verdera, mostrando para a gente do ponto de vista prático as coisas que estão acontecendo, né? Então você falava aqui no offline, a gente conversava um pouco sobre esse projeto de descarbonização que vocês têm. Me conta um pouco, vamos contar um pouco aí para os nossos espectadores o que isso significa na prática, o que vocês buscam com isso. Legal. A Verdera, ela surgiu há 6 anos atrás, exatamente esse mês está completando 6 anos, para atender o plano de descarbonização da Votorantim Cimentos. Tá. A Votorantim Cimentos é uma empresa do setor cimenteiro, a gente sabe da responsabilidade em relação, né, à questão de emissões desse setor e a gente tem um plano, né, estratégico que define os compromissos nossos, independente de legislação, independente, né, do que existe de regulamentação, a gente tem compromissos públicos em relação a essa temática, né, tanto em relação a reduzir as emissões, a gente tem um índice, né, que a gente fala tonelada de CO2, né, quilos de CO2 emitidos por tonelada de cimento produzido. Então a gente tem compromissos tanto para 2030 em redução, né, a gente tem um número que é 425 quilos de CO2 por tonelada de cimento produzido, é um compromisso nosso que a gente tem. Aí também atingir a neutralidade na produção de concreto até 2050. E a gente, né, desenhou toda a nossa estratégia em cima desses targets. A Verdera surgiu, né, para ajudar a Votorantim nesse processo. A gente trabalha em 4 pilares, né, quando a gente fala em descarbonização. O primeiro pilar é o pilar de combustíveis, que é onde a Verdera está inserida. Tá. Então, a matriz de combustíveis hoje da indústria de cimento é uma matriz fóssil, né, o coque de petróleo, e a gente tem um plano justamente para alterar essa matriz para combustíveis renováveis. O segundo pilar é a questão de adições, né, cimentícios. Uhum. Então, toda vez que eu produzo cimento, eu tenho uma parcela que é clinker, né, que é a matéria-prima, e uma parcela que são adições, que podem ser rejeitos de indústrias, né? Exemplo, escórias de autoforno, pozolanas de termoelétricas. Esse é um segundo pilar, então a gente substitui o clinker, né, por adições cimentícias que não alteram a qualidade do produto final. A gente tem uma parcela de energia elétrica, né? Então trocar a matriz por fontes renováveis. E a gente tem um quarto pilar, que são um pilar que a gente chama de inovação, que aí está mais ligado à captura de carbono, então são outras frentes que a gente tem estudado, né, rotas também de atuação. Então, nesses 4 pilares são as frentes que a gente desenhou, né, dentro do nosso planejamento estratégico, e a Verdera vem para atuar no pilar justamente de combustíveis alternativos. Ela surge não só para atender a Votorantim na temática, né, de matriz energética, mas também aproveitar uma questão de venda de serviço ao mercado. Então, normalmente, né, você consegue unir o conceito de circularidade nas duas pontas, né? Você tem o processo industrial aqui no mercado, né, seja ele qual setor produtivo, que normalmente gera algum rejeito, né? Uma parcela grande desses rejeitos podem ser aproveitados de forma mais inteligente, né? A gente utiliza isso justamente para o conceito de aproveitamento energético, né, dentro da Votorantim. A gente se utiliza uma tecnologia que se chama coprocessamento, então é como que eu trago esse material, esse rejeito, e produz energia dentro dele sem gerar um novo passivo. O coprocessamento é uma tecnologia que você, de certa forma, consegue fazer a destruição térmica do material sem gerar um novo passivo, né? Sem gerar uma cinza, sem gerar algum outro passivo que lá na frente, né, vai ser um novo rejeito. Então você incorpora a energia para a produção de cimento, né, e parte da queima, né, desse material
parte da destruição térmica, você gera cinza. Essa cinza ela é incorporada com uma matéria-prima também dentro do cimento. Então é um conceito completo de circularidade que a gente consegue adotar nessa tecnologia. Eu acho que é bem interessante isso que você trouxe, porque para nós que somos advogados, é muito legal a gente entender todo esse processo prático dentro da sustentabilidade, dentro dos negócios. Eu acho que toda essa questão técnica que está um pouco fora do jurídico é muito importante para que a gente possa até auxiliar melhor os clientes, os parceiros, para que a gente possa entender o que a empresa faz, como faz, quais são as conexões que isso gera no mercado. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Eduardo. Você comentou um ponto bem interessante, que é sobre o mercado voluntário de carbono, e disse que vocês já têm algumas metas e práticas e convênios antes de termos o nosso mercado regulado, mesmo porque é um mercado muito novo ainda, né? E eu queria que você falasse para a gente um pouco se você acha que vai mudar alguma coisa para vocês, essa regulação que veio pela nossa legislação, se isso vai ajudar, se vai atrapalhar, como é que você enxerga essa legislação para o negócio de vocês mesmo, porque como você havia comentado, vocês não são geradores de crédito, né? Então existe toda essa questão transacional, toda essa questão de custos mesmo, de conseguir colocar os projetos de pé. Legal, boa pergunta. Acho que é um ponto... na realidade, essa questão, né, da regulação e taxação, né, do mercado de carbono é um caminho sem volta. Uhum. Né? Você vê diferentes países que já estão, né, num nível muito mais evoluído em termos de regulamentação e legislação, né, já estão tributando. E a gente tem que se preparar para isso. Né? No futuro a gente entende que a questão de sustentabilidade é uma questão de competitividade. Talvez o carbono seja a nova commodity. Pode ser, né? Pode ser, né? Mas obviamente você tem que, né, e o Brasil acho que está indo, né, com passos importantes e sólidos. Isso tem que ser muito bem entendido, estudado, né, para você também não gerar um processo, né, destrutivo da economia. Então como que você balança essas duas, né? Você tem uma questão de custo, e tem uma questão obviamente que você tem que implementar projetos mais sustentáveis, né? Como que você conduz o mercado a isso. A gente já trabalha, né, fora a Votorantim tem operações na Europa, então é um tema que a gente já atua, né, e justamente no conceito de custo evitado. Uhum. A grande questão, né, como que você caminha isso, né, em termos financeiros, em termos, né, de investimento. Então, para você implementar um plano de descarbonização, exige um custo de capital importante. Né? A Votorantim Cimentos tem um plano de investir 5 milhões, tanto na temática de descarbonização como de competitividade até 2030. Né? Grande parte desse plano já está sendo implementado. Então, como que você financia isso, né, em termos, né, de custo de capital, né, para que você lá na frente, né, quando existir um mercado, né, de taxação de CO2, você está preparado para um custo, né, que não exista. Então esse é o grande trade-off em como você equilibra, né, essa balança ao longo do tempo, e a gente tem feito isso, né? Hoje você tem uma série de mecanismos financeiros, né? Você tem desde o Fundo Clima, a gente tem há 2 anos, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente aprovou com o IFC, né, 150 milhões de dólares, né, com um custo de capital atrelado a metas de descarbonização. Então são as formas que a gente vem avançando em termos de captura de capital para esse investimento, para que lá na frente a gente se torne competitivo, né, quando o mercado, né, de CO2 estiver estabelecido, implantado no Brasil. Mas é um um caminho sem volta. Né? A gente tem visto que é difícil você retroceder nessa rota. É uma agenda que o Brasil tem uma oportunidade enorme, né, de se posicionar, né, como um líder nesse setor, né, visto o Brasil, né, um país, né, continental, com uma oportunidade enorme, seja na preservação, né, da mata nativa, seja em ações, né, seja no agro, seja na própria indústria, de avançar numa agenda positiva. Eu acho que, de novo, você tocou num ponto importante, que é sobre essa questão monetária, né? De o meio ambiente se torna um ativo, e essas operações dentro da descarbonização também, de certa forma, um ativo. E aí eu sempre brinco que a gente está falando de mercado de carbono, está muito atrelado a uma política ESG também, porque tem tudo a ver com governança, tem tudo a ver com a responsabilidade ambiental. E para mim, ESG
tem que ser visto a partir de uma ótica, de um prisma de resiliência financeira, porque senão isso vai acabar derretendo no mercado e você não vai colocar os projetos de pé, e isso não vai se tornar perene ao longo do tempo, porque no fim das contas a empresa busca um lucro. Claro que esse lucro hoje ele tem toda essa bagagem ESG, essa bagagem das novas tecnologias, mas é bem importante que a gente tenha isso em mente, né? E aí você comentou sobre o agro agora, de todas essas oportunidades que o agro pode gerar em temas como energia, bioinsumos, e todas essas fontes alternativas de energia. Eu queria que você comentasse um pouco como o agro consegue conversar com o negócio de vocês. Legal. Bom, o Brasil, né, falando em agro, você não dá, né, o Brasil tem uma matriz gigantesca, né, em relação ao agronegócio. A gente tem explorado essa vertente, né, vou tentar trazer alguns exemplos tangíveis aqui. Tá. Acho que todo mundo já ouviu falar do açaí, né, eu já consumiu, já ouviu falar, mas poucos sabem que para a produção do açaí, você gera praticamente 80% do processo produtivo é rejeito. Uhum. E isso, antigamente no Pará, né, nós estamos falando da COP, então, né, era um rejeito que ficava na natureza, ou ia para aterros, ou ficava se degradando na beira de rios. E aí está a grande, né, inteligência do negócio. Como é que você, em vez de desperdiçar 80%, né, de um rejeito, você pode utilizar ele de forma mais inteligente. No final, a gente está falando de um rejeito de biomassa. Né, que pode ser aproveitado como uma fonte de energia. É isso que a gente está fazendo, né, numa unidade nossa no Pará, em Primavera, onde a gente aproveita uma grande parcela desse rejeito da indústria, né, produtora do açaí, com uma fonte de energia na nossa unidade de Primavera para a produção de cimento. É só um exemplo, você tem N exemplos, né, desde casca de arroz, casca de soja. Então, dentro da matriz, né, agro do Brasil, seja dentro de um processo produtivo onde você está transformando, né, em algum alimento, você sempre vai ter algum rejeito que pode ser aproveitado de uma forma mais inteligente. Então, essa é uma primeira rota que a gente tem, né, tem atuado. E o segundo grande parte da matriz, né, de transporte é rodo, né? Não tem alguma parte de ferro, mas você tem grandes hubs logísticos, né? A gente sabe que ainda existe... E precários, né? Existe uma oportunidade, né, de evolução nisso, mas, né, você tem índices que você fala do desperdício no transporte. Exato. Né? E nesses hubs logísticos você tem também um acúmulo de materiais que você não pode utilizar como uma fonte de alimento, mas você pode, né, não jogar fora ou não aterrar isso e utilizar de uma forma mais inteligente. Então são rotas que a gente tem atuado nesse segmento, né, do agronegócio, para trazer uma gestão de resíduo mais inteligente, né, da forma que você, no nosso caso, a gente utiliza como uma tecnologia de destinação via coprocessamento para gerar energia. E aí a gente atua também em outros setores, né? Você tem o próprio setor privado, né, né, da indústria de manufatura, onde você tem esses rejeitos, sejam resíduos perigosos, sejam resíduos não perigosos, né, então contaminados com óleo, EPIs, aí tem uma infinidade, né, de rejeitos que você gera no processo produtivo, que também podem ser utilizados, né, como um material de destinação para a produção, né, de cimento, e a gente utilizar o coprocessamento para destinar esses materiais. Você tem, né, uma questão importante que é o resíduo urbano, né, o resíduo comercial, que pouco doméstico, se fala. Exato. Né, então a gente tem aqui em Curitiba, né, nós estamos, talvez seja o primeiro projeto a ser implementado no Brasil, né, para você ter uma gestão mais inteligente do resíduo doméstico, né, e você tratar esse resíduo, em vez de você destinar 100% para aterro, uma grande parcela disso, né, que no final são plásticos contaminados, né, você tem uma parte de papel, de materiais que não podem ser reciclados, né, você tratar isso e utilizar como CDR, combustível derivado de resíduo, né, dentro de uma matriz, né, numa unidade cimenteira. Então esse é um projeto que está se consolidando aqui em Curitiba e pode ser exemplo, né, para todos os grandes centros, onde você tem uma questão de complexidade da gestão do resíduo, né, do resíduo urbano, do resíduo público. Então tem N exemplos que a gente pode passar aqui muito interessante, né, conversando, Eduardo. Mas são os principais setores onde a gente tem atuado, desde, né, do agro até a parte, né, dos rejeitos do resíduo urbano, né, seja ele doméstico, seja ele, né, comercial.
Muito interessante. E eu acredito que esse nosso papo serve até, não só para os advogados, mas para a população como geral, até como uma espécie de educação, para que as pessoas compreendam como acontece um processo produtivo, como a indústria se estabelece, como as relações se estabelecem. Então, é uma engenhosidade muito grande. E você estava comentando, né, trouxe esses exemplos práticos do açaí, a gente falava há pouco sobre o óleo de palma e sobre etanol de milho, nesse processamento de energia, e me lembrou de um estudo que a Embrapa fez há algum tempo atrás, mostrando que o agro não é só rural, ele também é urbano, porque tem essa simbiose com outros setores da economia, e trouxeram um exemplo, nesse estudo da Embrapa, da proteína animal bovina, de quantos subprodutos podem ser gerados através de um boi. Então, você tem ali, as pessoas sempre pensam no churrasco, na carne, na matéria-prima principal, né, de consumo humano, mas você pode aproveitar pele, chifre, osso, sangue, para vários processos industriais. Acho que, se eu não me engano, ao todo, para 49 processos industriais, desde ramos alimentícios, não alimentícios. Então, quando você fala sobre esses subprodutos, coisas que às vezes as pessoas nem imaginam que existem e acham que as coisas só estão sendo descartadas por aí, a céu aberto. Então, mostrar esse respeito e essa responsabilidade da indústria para com novas tecnologias, aproveitamento racional e adequado desses subprodutos. Acho que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso é muito forte, né? Exato, e acho que assim, o Brasil tem, né, eu acredito que o Brasil tem avançado, né, quando se fala em iniciativa privada, o Brasil tem avançado de forma positiva nessa agenda, né, então você vê, né, todos os setores produtivos, né, buscando de uma certa forma, né, tratar de uma forma mais eficiente os resíduos, né, os rejeitos do processo produtivo. Então você tem N exemplos desde, né, da indústria siderúrgica, indústria de transformação, automobilística. Então acho que o Brasil tem avançado, né, de uma forma efetiva, né, no setor privado. Existe um desafio né, em relação à gestão pública, né, e falando principalmente dos resíduos municipais, né, apesar da gente ter uma legislação, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 15 anos, né, desde 2010, completou 15 anos. A gente tem uma oportunidade enorme ainda, né, de como que a gente avança com efetividade, né, eu diria é uma legislação, apesar de ter 15 anos, é uma legislação extremamente moderna, né, que ela trata do tema da reciclagem, ela trata da questão da inclusão social, né, como que você consegue construir né, toda essa arquitetura, seja ela, né, em reaproveitamento, seja ela em inserção social nessa cadeia, né, produtiva. Mas infelizmente a gente, né, esbarra numa série de questões, então existe uma oportunidade enorme da gente avançar. A gente ainda acho que tem, né, um estigma no Brasil, um paradigma que, né, resíduo sempre é custo, né, ele só agrega custo. Sim, ele agrega custo, mas se você consegue, de uma certa forma, trabalhar ele melhor, ele pode também gerar valor. E essa balança entre o custo para você destinar e a geração de valor do que está ali dentro, né, você consegue muitas vezes mitigar esse custo. Então é como que você trabalha de uma forma mais inteligente, né, e eu acho que a gente tem esses dois caminhos, né, a iniciativa privada que vem seguindo, né, tem regulamentações que vêm se aprimorando para você, né, forçar esse movimento na iniciativa privada. O Brasil acho que carece ainda, né, de uma modernização na legislação em relação a como você aproveita isso, né? A gente tem o tema da reciclagem que tem avançado, mas a gente também tem essas rotas, né, do coprocessamento, do aproveitamento energético, que é um tema que deve ser debatido. A gente tem que trazer conhecimento, né? Não é novidade, se você olhar no mundo isso já está consolidado em muitos países, você já tem, né, jurisprudência em relação, né, a regulamentação. É como que eu trago isso de forma assertiva, né, num debate produtivo entre o poder público, né, e os agentes, né, reguladores, e também como que eu atuo em cima de uma legislação que eu, né, volto a falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já existe, né, que é uma legislação moderna. Obviamente você tem adequações que você tem que fazer ao longo desses anos, mas é como que você consegue avançar nessa agenda também de forma efetiva, né, que a gente sabe que o Brasil ainda tem
né, uma dificuldade de sair do lixão, né, Exato. 40%, né, do que é destinado ao Brasil, né, do resíduo municipal ainda vai para um lixão. Então, né, a gente tem um desafio de sair do lixão e ir para uma destinação correta, que são os aterros. E o outro passo é, eu não posso e não devo aterrar tudo, né? Eu tenho que, de certa forma, aproveitar, seja por meio da reciclagem, seja por meio, né, do aproveitamento energético, do coprocessamento, né, o que não deve ser destinado para um aterro. Então, acho que essa é a grande rota que a gente tem que caminhar. A política pública, em parceria com os entes privados, já conseguiram compreender um avanço que é necessário na legislação, na aplicação dessa legislação, para compreender que a gente não pode trabalhar só com comando e controle, com punições. Eu acho que o mercado de carbono, essas rotas de descarbonização, agendas ESG, estão mostrando isso para nós, que é possível atender a legislação, atender esse enforcement que vem da União Europeia, que vem do mercado asiático, que vem revestido de barreira sanitária e muitas vezes é comercial, mas que pode sim nos colocar no centro das decisões, quando eu digo nós, Brasil, para que possa surfar essa onda da legislação de uma forma mais inteligente. Então, a gente conseguir recuperar valores que estão aí na mesa, investimentos. E aí eu queria já puxar uma pergunta para você, Eduardo. A gente estava conversando sobre toda essa questão de descarbonização, uma agenda ESG. Como é que você enxerga o acesso a novos investimentos a partir desses projetos? Realmente há uma captura mais barata, entre aspas, de recursos? Existe uma predileção do investidor por essa agenda verde, por essa agenda de descarbonização? Como é que você vê isso no mercado? Não, tem capital, acesso a um capital, né? Ainda falando em custo de capital, né, com juro a 15% no Brasil, é um tema importante. Mas existe sim, né? Eu falei de alguns exemplos, né? Você tem o próprio Fundo Clima, né? Você tem N rotas, né, do BNDES, você tem, né, tanto na rota, né, de fundos, né, ligados, né, com metas e com targets, né, ligados à descarbonização. Externamente também você tem, né, eu usei o exemplo do IFC, então você tem rotas de acessar capital competitivo para isso, né? Obviamente, por um lado, você tem compromissos que você tem que assumir em relação, né, de forma efetiva com relação à descarbonização. Então, eu diria, capital não seria um problema, né? Hoje para você acessar e também em relação à competitividade desse custo de capital. Acho que a grande questão é como que você equilibra isso dentro, né, de tempos e movimentos, e como que você traz para o Brasil, né, legislações ou velocidade, às vezes na tratativa, né, das legislações que já existem, para que isso caminhe junto, né? Então, a questão às vezes de licenciamento de um projeto, né, com uma nova tecnologia que vai te aportar condições de você ser mais sustentável é um desafio. Então, porque você são tem legislações laterais que podem interferir nessa celeridade. Exato. Então, dos projetos. Às vezes você tem o capital para fazer o projeto com um custo competitivo, né? Você tem acesso à nova tecnologia porque ela já está consolidada fora, né, do Brasil, então você consegue ter isso e você acaba esbarrando em como que eu implemento isso, né? Porque no final você depende, né, de licenciamento, você depende, né, de algumas rotas que são importantes para você consolidar um projeto de forma sustentável. Então é como que você equilibra esses pratinhos para que tudo caminhe da mesma forma, né? E eu falo, o Brasil tem oportunidade hoje, né, de avançar nessa agenda. Acho que, né, teve um passo importante, como que você avança na velocidade, né, de licenciamentos, de atualizações regulatórias, né, de uma forma sustentável, de uma forma correta, para que tudo isso caminhe na mesma velocidade. Mas é uma jornada, né? A gente está no início dessa jornada, e o importante é que existe muita oportunidade no Brasil. Como a gente falou, o Brasil pode ser um celeiro, pode ser, né, a vitrine para essa temática, né, visto a grandiosidade, né, a quantidade, né, de oportunidades, seja, né, na parte de preservação, né, e seja na parte de gestão mais efetiva, numa gestão mais inteligente dos seus resíduos.
E é uma jornada que não é solitária. Eu percebo isso, que se fala muito hoje em dia na cadeia, em toda a rastreabilidade, em como acessar parceiros também com o mesmo mindset da agenda ESG, da agenda de descarbonização. E dentro do direito, a gente olha muito para isso, para toda essa rastreabilidade, porque aí é necessário ajustar contratos, ajustar essa relação entre esses players, para que você tenha dentro de uma esteira, de um projeto de descarbonização, toda essa atividade compliance, desde a ponta até o consumidor final. Como é que vocês veem isso? Você falou um tema extremamente importante, né? Às vezes não basta você criar simplesmente uma regulação, né? Como você garante que essa regulação ela aconteça em toda a cadeia. Vai ser efetiva na cadeia. Acho que a gente tem bons exemplos, né, no Brasil em termos de rastreabilidade. Né? Você tem alguns mecanismos, seja na esfera federal, seja em alguns estados, que estão sendo implementados e aprimorados. Né? Você garanta que o resíduo efetivamente saiu do ponto A e chegou no ponto B na tecnologia que você está, né, destinando esse resíduo de forma efetiva. Uhum. A gente sabe que no Brasil ainda existem muitos desvios em relação a isso, mas a gente tem caminhado com programas e com sistemas extremamente efetivos, né? Dando segurança tanto para o gerador, né, que no final ele estou pagando por uma tecnologia, né, para destinar meu resíduo, e eu quero que isso aconteça, né, seja até por questões de compliance, né, de garantia de valor de marca, tudo isso. Até de responsabilidade civil, de responsabilidade em civil casos. E uma parcela grande dos casos. Então, como que você, né, tem a garantia que você, né, saiu daqui do ponto A, né, e não aparece a tua marca, né, lá num lixão ou num aterro, né, sendo que você está querendo destinar para uma tecnologia, por exemplo, como coprocessamento. Então, como que você garante a efetividade dessa cadeia? E ainda tem muita oportunidade, mas tem sistemas, né, no Brasil tem o MTR, né, o Manifesto de Transporte de Resíduo, que de certa forma já começa a dar visibilidade para todas essas movimentações que acontecem. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo é como que eu garanto a fiscalização disso. Né? Às vezes, não só a legislação, não só os sistemas, mas como que, de certa forma, eu garanto que isso está acontecendo na prática, né? Fisicamente. É um tema que acho que o Brasil tem uma agenda a avançar, né, na questão da fiscalização. É difícil, né, pela magnitude do Brasil, pela quantidade, né, do que é transformado, mas é necessário. O conjunto, né, acho que o equilíbrio entre legislação, né, entre a questão compliance, né, efetiva e fiscalização, que vão fazer, né, o conjunto da obra funcionar. Ou seja, entre os resultados práticos e os projetos apresentados, acho que a gente tem uma simbiose muito grande com o direito também, para auxiliar todas essas etapas. É por isso que eu iniciei falando que eu gosto muito de aprender sobre as questões técnicas, entender como funciona essa esteira prática dentro das atividades, para que o direito possa realmente auxiliar o empresário, aquela indústria, a conseguir tirar do papel os seus projetos, estar compliance, olhar para a legislação de uma forma responsável. Eu acho que isso é bem importante. É um papel fundamental, né? Acho que tem vários autores aí falando, né? Você tem a questão, né, dos escritórios, como trazem clareza, né, seja para o setor privado, seja para o setor público, em como operar isso em termos, né, legais. Acho que tem um papel importante, né, em relação ao Ministério Público. Então, como que os órgãos, né, fiscalizadores, ou que têm poder, né, de atuação, também, né, adquirem conhecimento das diferentes tecnologias, né, para que as coisas se somem para o lado positivo. Né? Então, por isso que eu falo, eu acredito no conjunto da obra. Né? Uma boa regulamentação, né? Uma regulamentação moderna, eficiente, eficaz. Você tem os atores que, de certa forma, fazem a gestão disso, os escritórios de advocacia, né, vamos dizer assim, que assessoram as empresas, né, o poder público, né, em como você constrói isso, né, e você tem os órgãos fiscalizadores, né, exemplo do Ministério Público, os órgãos ambientais, que tem também que ter conhecimento para poder, eu acredito muito numa atuação propositiva, né, não numa atuação punitiva. Então, como é que você gera conhecimento para que todos atuem nesse sentido, e que todos uns operam, né, que todos, né, toda essa cadeia opere de forma compliance. E o que você tem percebido, Eduardo, na prática,
dessa cadeia, há alguma resistência entre os parceiros, há alguma dificuldade de implemento de ações ESG, ações de descarbonização, quando você tem um parceiro menor? Eu acho que assim, dificuldade existe, né? Se fosse um tema fácil, né? Você não estaria no estágio que o Brasil está. Então existe, por isso que eu falei, existe uma dificuldade grande, né, em termos de avanço de regulamentação, de modernização, né? E quando você vai para empresas menores, isso se torna mais difícil ainda, né? Até por uma questão de acesso a conhecimento. Você tem, né, uma questão, que eu falei, de compliance dessa cadeia, né? Nem todos os atores estão, né, dispostos a isso. Então, como que eu garanto, né, que eu estava falando, que um resíduo efetivamente, uma empresa que contratou um serviço, né, para destinar um resíduo, isso efetivamente esteja acontecendo? Então, como que você garante mecanismos, ferramentas, instrumentos de segurança, né, para quem está contratando um serviço, né, e para quem está realizando esse serviço de forma correta? Então, existe ainda um desafio gigante no Brasil em termos, né, de idoneidade de empresas, né, que operam, que você pode avançar nesse sentido. E aí eu falei, quem fiscaliza isso? Né? O conhecimento, às vezes a dificuldade, você cria uma normativa, né? Só que essa normativa ela tem que descer para N esferas. Né? Como que eu faço que isso que foi discutido, né, numa esfera federal esteja lá no município, né, às vezes num órgão, ou no estado, num órgão fiscalizador, com o mesmo nível de entendimento? Né? O principal é levar o conhecimento sobre a legislação para a ponta, né? E se você tem uma rota de modernização dessa legislação, às vezes a gente vê, né? Tem legislações que a gente fez uma modernização da CONAMA há mais de 3 anos. Tá. Você vê que até hoje, grande parte do que foi discutido, modernizado na CONAMA, ela ainda não chegou na ponta, ainda não chegou nos estados. Então, como você garante essa atualização, né, do corpo técnico, né, seja dos órgãos ambientais? Então é um desafio, né, no Brasil, e acho que, né, a somatória disso que às vezes nos faz demorar na rota de ter uma gestão mais sustentável. Legal. E pensando nessa rota de gestão sustentável, a gente falava há pouco sobre os relatórios ESG, sobre a importância de demonstrar isso para o mercado, não só para a captação de recursos, mas para a gestão de imagem, para relacionamento com os outros parceiros, as outras partes interessadas, até com os colaboradores. Acho que essa cultura de descarbonização é bem importante. E aí você comentou que vocês já fazem um relatório, não sei se é pelo GRI ou não. Sim, a Votorantim tem um relatório de sustentabilidade anual, um relatório auditado, que justamente busca essa rota de trazer transparência, não só internamente na empresa, né, de todas as rotas, todas as ações, né, o que está sendo implementado, os compromissos, né, mas também para o mercado. Então, é uma prática que a gente já tem há anos. E você vê também o movimento das outras empresas, né, do setor. Antigamente isso era só empresas, né, normalmente que tinham, né, listadas em bolsa. Hoje não, a própria Votorantim em si mesma é uma empresa, né, que não é listada em bolsa, mas é uma prática, né, com relação à transparência, né, seja internamente, seja para o mercado, e que vem sendo adotada, né, por outras empresas, justamente para que a gente avance nessa agenda. Aí por trás traga a transparência do que está sendo feito. Eu sou suspeita para falar de ESG. Eu gosto muito de estar com empresas que fazem os seus relatórios, que veem nisso uma importância institucional, uma importância de gestão de imagem, de acesso ao mercado, de antecipação à pressão legal. Eu acho que é muito salutar, e eu fico bem feliz quando eu vejo desde empresas grandes até empresas menores já fazendo, porque é um mercado totalmente voluntário. Nós não temos uma legislação que obrigue com que as empresas façam seus relatórios de sustentabilidade aqui, à exceção das empresas listadas e que tem alguma relação com CVM também, que tem algumas obrigações de relate ou explique ali, mas no geral você não tem essa obrigação vinda de uma positivação legal aqui no Brasil, dizendo, olha, faça ou não faça o teu relatório de sustentabilidade. Então, olhar para as empresas e ver que, ao seu modo, com os seus custos, com as suas dificuldades, já estão vendo a importância de ter essa agenda
ESG, de ter uma agenda um pouco mais propositiva e dessa transparência com a sociedade, com seus colaboradores, enfim, com todas as partes, eu acho bem interessante. Bom, a gente falou bastante aqui, Eduardo, o tempo vai passando e a gente quase não percebe. Eu quero te agradecer, mas quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo, que é sobre essa taxação do CBAM. O que você tem percebido de movimentação dentro do mercado em relação a isso? As pessoas estão olhando realmente para essa gestão de risco ou ainda não é uma realidade? Como é que isso interferiria para vocês dentro da Votorantim? Eu acho que eu vou voltar até no que eu falei lá do início, né? Vão existir uma série de movimentos, né? Acho que no Brasil em relação a taxações, né? Seja de CO2, mas o mais importante, né? E até em relação a times, quando que isso entra, quando isso não entra, como que a gente, né, trabalha com essa, às vezes, incerteza, né, na velocidade. Uhum. Mas acho que um tema que é importante é como que você se prepara para o futuro. Então, a nossa visão, né, independente dos tipos ou dos movimentos que estão acontecendo, a gente acredita que a questão de sustentabilidade é uma questão de competitividade, foi o que eu falei lá no início. E como que você se prepara para esses movimentos para a hora que uma taxação entrar, seja da forma como ela for, você está preparado para. Então, os movimentos que a gente tem feito em relação à sustentabilidade, vamos dizer assim, né, o ESG, seja qual a sigla que a gente querer adotar, sempre estão ligadas a uma questão de competitividade. Uma questão financeira. Uma questão financeira. E a gente acredita que as empresas que caminharem nessa direção vão ser as empresas perenes, as empresas, né, que estão, porque independente de uma legislação, de uma taxação ou até mesmo do próprio consumidor, né, se posicionar, eu quero adquirir produto, né, o consumidor, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, né, dando um exemplo nosso, né, você tem hoje, né, olhando o mercado de cimento, construtoras que já exigem, né, para que o produto entre na obra, né, alguma certificação, né, em relação à redução de emissões ou ao ciclo de vida do produto, né, como que você prepara para esses diferentes atores, né, que estão, né, de certa forma no mercado, né, seja uma legislação, seja uma taxação, seja o próprio consumidor final, né, para que você, né, esteja caminhando numa rota de competitividade e sustentabilidade futura. Então eu acredito nisso, né? Às vezes e a Votorantim é uma empresa que se prepara, está dentro do seu planejamento estratégico essa rota. A gente acredita que as empresas, né, sustentáveis vão ser as empresas futuras, né, que vão ser competitivas e perenes. Muito bom, eu acredito nisso também. Quero te agradecer, Eduardo, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais dessa unidade de negócio da Votorantim, que é a Verdera, e fique sempre convidado a voltar aqui para conversar conosco sobre outros assuntos. Obrigada. Obrigado, estou sempre à disposição aqui e agradeço o convite. Bacana. A vocês que nos acompanharam, acompanhem os outros episódios do MBA Talks. Até lá!